Bora lá, meu povo, Leon aqui. Hoje a gente vai falar de porcentagem, preparar uma aula completa, tá escrito aqui, ó, aula completa, aula top. Beleza? Bora então, vamos começar com o conceito. Qual que é o conceito de porcentagem? Parte todo, gente, é fração, né? Parte todo é o conceito de fração. Só que é fração de um inteiro que foi dividido em 100 partes. Exemplo, você dividiu R$100 em 100 partes, então cada parte é R$1. Então 10% de R$100, R$10. Se eu dividir R$200 em 100 partes, cada parte, R$2, certo? Então 10% vai ser R$20. Se eu dividir R$50 em 100 partes, cada parte, 50 centavos. Então 10%, R$5. Demorou? A gente vai ver vários exemplos aqui. Vamos primeiro para as representações, né? Então, eu tenho essa representação P%, né? Então, P% é igual a P com esse símbolo, que é o símbolo de porcentagem. Exemplo, se eu tiver 35%, né? Como que eu escrevo isso? 35%. Então, você pega o todo, parte em 100 partes iguais, pega 35 partes. Um aqui só porque dá um pouco de confusão, 0,5% é o quê? 0,5 com símbolo de porcentagem. Tá? Só para vocês não fazerem confusão com esse último aqui, ó. Então vamos lá, os mesmos 35%. O P, gente, é a porcentagem. Então 35% eu posso representar 35 sobre 100. Vamos ver. 35%. 35 sobre 100. P%, P sobre 100. Então 35%, 35 sobre 100, certo? Da mesma forma, 0,5%, vou colocar reticências, é a frase, tá? Por cento, vamos escrever, né? 0,5% vai ser o quê? 0,5 sobre 100, mesma coisa. Não muda nada, o fato de ter vírgula, tá? 0,5, 0,p, vamos ver. P%, 0,p. Então, mesma coisa, tá? Vamos aqui, ó. 35% vai ser 0,35, sem erro, tá bom? Aí só toma cuidado, porque, por exemplo, se a gente tiver 2%, isso pode dar um erro, tá? Porque se eu falasse, olha, 2%, se eu fizer assim, ó, vai dar ruim. Porque isso aqui, na verdade, não é 2%, isso é 20%. Então, só toma esse cuidado. Então, aqui no caso, para ficar igual mesmo, a gente teria que colocar 0,02. Aí seria 2%. A gente vai ver isso daqui a pouco numa tabela que a gente vai montar, falando de fator de aumento, fator de desconto. Só para fechar essa ideia, vou colocar aqui, ó. Como que ficaria o 0,5%? 0,5%, blá, blá, blá. Essa reticência aqui é a frase, tá? 0,5%. Então, vai ficar 0,0. Se eu colocar o 5 aqui, vai ser 5%, né? Só que eu quero meio, então eu vou para o outro zero. É isso. Então, 0,5% seria desse jeito. Calma que daqui a pouco a gente vai ver aqui uns exemplos completos. Vamos ver aqui um exemplo. 30% dos alunos de uma turma usam óculos. Então, se forem 100 alunos, a gente vai ter 30 usando óculos, certo? Se forem 200 alunos, né? Vou colocar uma reticência aqui. Se forem 200 alunos, então 60 usam óculos. Se forem 50 alunos, né? A gente vai ter quantos usando óculos? 15, né? Beleza, pessoal? Então, esse exemplo aqui ele é importante, porque às vezes a gente fica muito preso no algoritmozinho, e você vê que é uma coisa proporcional. Então, às vezes, né, se você consegue jogar um negócio para o 100, fica fácil de você calcular isso mentalmente. Exemplo, 500. Então, vamos lá. 500 e você quer calcular, por exemplo, 15%. Joga para o 100. 15% em 100 é 15. Então, se eu jogar para o 500, eu multiplico isso por 5. Então, dá 75. Sacou? 15% de 500, 75. Confere aí. Se eu não estiver errado, é isso mesmo. Então, vamos lá, vamos seguir. Como que a gente faz para calcular a porcentagem? A gente vai começar bem simples e vai ficando mais complexo, tá?
Então bora lá, deixa eu ver se esse pincel aqui tá do bom. Esse tá do bom, hein? Eu vou pegar esses dois exemplos pra gente começar a brincadeira. Quanto é 20% de 300? Então, como eu disse, 20% são 20 partes de uma coisa que foi dividida em 100. Então, o primeiro passo, eu vou dividir a coisa por 100. Então, eu vou pegar 300, ok? E vou dividir por 100. Beleza? Então, 300 sobre 100, que dá 3, né? Então, significa que uma parte de 100 dá 3, né? Que é 1%. E depois eu vou multiplicar pela porcentagem que é 20. Então, 20 vezes 3. Então, a gente tem resposta R$60. Falar de dinheiro, né? Porque dinheiro todo mundo gosta, né? A diferença é que tem uns que assumem, que gostam. Certo? Então, 20% de 300 é 60. Então, repara o que a gente fez. A gente dividiu por 100 e multiplicou por 20. Como essas duas operações, quando a gente pensa em hierarquia de operações, quando a gente está resolvendo expressão numérica, não tem isso, tipo, se aparecer uma multiplicação e uma soma, primeiro a multiplicação. Nesse caso, multiplicação e divisão, elas estão no mesmo grau hierárquico. Então, tanto faz eu multiplicar antes ou dividir depois. Eu estou falando isso pelo seguinte, para eu calcular 20% de R$300, basta eu calcular, pegar a porcentagem na forma de fração e multiplicar por esses R$300. Tudo bem? O resultado vai ser o mesmo, né? 20 vezes 300, 2 vezes 3, 6, 1, 2, 3 zeros. 1, 2, 3 zeros. Sobre 100. Né? Lembra da lei do corte, que eu mandei um vídeo? Assiste ele. Né? Então a gente vem 1, 2, 1, 2. Agora você já sabe por que você pode fazer esse corte, né? Você pode fazer o corte aí sem medo. Então tá aqui, ó. Mesmo resultado. Ok? Tudo certo? Se tiver dúvida, é só me perguntar. Numa turma de 50 alunos, 60% são mulheres. Quantas mulheres há na turma? Eu poderia ter feito essa pergunta de um outro jeito. Eu poderia perguntar quantos homens há na turma. Porque aí você sacaria que 60% mulher, então 40% homem, era só eu fazer 40% de 50. Mas vamos fazer o que está pedindo. 60% de 50, você entendeu? Numa turma, 50 alunos, total, homens e mulheres. 60% são mulheres. Então, quantas mulheres há na turma? Bem simples. Ele está falando, calcula 60% de 50. Vamos fazer? Então, 60% de 50 vai ser o quê? 60 sobre 100 vezes 50. A lei do corte aparecendo de novo, né? Eu chamo de lei do corte, na verdade, lei do corte é usada em equação, tá, gente? Mas não tem problema não. 1, 2, 1, 2. Tudo certo? Então, 6 vezes 5, 30. Demorou? De bois? Então, 30 alunos, né? Que a gente tem nessa turma. Agora, a gente vai falar como que a gente faz para calcular a porcentagem mentalmente, né? Presta muita atenção, porque é um negócio muito poderoso e com a prática você vai conseguir calcular umas porcentagens de maneira muito rápida, o que, de novo, é muito importante para o nosso método de matemática de alta performance. Bora lá! Bom, para a gente entender esse cálculo mental de porcentagem, que é bem fácil, a gente vai calcular algumas porcentagens específicas, só para vocês perceberem um padrão e evitar erro, né? Então, vamos calcular normal, igual a gente acabou de aprender, 10% de 200, de 50, de 35. Então, vamos lá. Então, 10% de 200 é 10 sobre 100 vezes o 200. Beleza? Então, quando você corta 0, 0, vai ficar 10 vezes 2. Óbvio, né? Um centésimo de 200 é 2, então 10% é 10 vezes isso. Tudo bem? Então, isso dá 20. Guarda a ideia. Vamos calcular 10% de 50. Então, tá aqui. Vou cortar esse 0 com esse com esse, então vai ficar 1 vezes 5, que é 5 mesmo. Agora vamos calcular 10% de 35. 10% de 35. Eu vou cortar esse 0 com esse, então isso vai dar 35 sobre 10. Dividir por 10, a gente anda com a vírgula um passo para a esquerda. Eu vou rascunhar aqui só para quem não sabe, tá? Provavelmente você que está vendo eu fazer isso vai falar, nossa, é óbvio, mas tem gente que não sabe isso. Então, se eu pego o 35, vamos imaginar que ele tem uma vírgula aqui, um 0. Vocês podem imaginar isso com qualquer número inteiro.
né? Então, dividir por 10, ou seja, 1 e um 0. Você vai pegar essa vírgula, a gente vai falar disso com mais detalhe, tá? Mas você vai pegar essa vírgula e dar um passo com ela para a esquerda. Cada vez que a vírgula anda para a esquerda, cada passo que a vírgula anda para a esquerda é uma divisão por 10. Guarda isso. Então, isso aqui vai ficar 3,5, beleza? Só para fechar o raciocínio, se eu tivesse dividindo 35, que é 35,0, por 100, por exemplo, essa vírgula ia vir parar aqui, ó. Então ia ficar vírgula 35, porque a vírgula estava aqui, ela andou uma, duas vezes. Aí a gente põe um zero para marcar ela. Então seria 0,35. De novo, a gente vai falar disso mais detalhe quando a gente for falar de potência de 10, tá? Vamos continuar aqui. Então isso daqui dá o quê? 3,5. Tudo certo? Agora vamos para esse. Eu quero calcular 10% de 2. Então, o de é a multiplicação, né? Eu vou cortar os zeros. Então, vai ficar 2 dividido por 10. De novo, né? Vamos imaginar, eu vou fazer um passo a mais aqui, que isso é 2,0, tá? 2 e 2,0 é a mesma coisa. Então, de novo, um zero, um passo para a esquerda. A vírgula vai vir parar aqui. Então, vai ficar 0,2. Só que eu não deixo vírgula flutuando assim, então vira 0,2. Ok, então vamos lá, gente, vamos pensar. Por que eu fiz isso tudo? Para a gente entender o seguinte, quando a gente quer calcular 10% de algum valor, é simplesmente eu andar com a vírgula uma casa para a esquerda. Repara, vamos fazer aqui com 200. O 200 era 200,0, virou 20. Né? Vou até deixar outro zero. 20,0 e 20,00, gente, é a mesma coisa que 20, tá? Então eu vou deixar só com um zero. Tudo bem? Então vamos deixar os dois, vai. Isso aqui, ó, é a mesma coisa disso, tá? Não muda nada. Quem manda no número é a vírgula. Então repara, a vírgula estava aqui e deu um salto, né? Nesse caso que o número tem zero, basta a gente cortar o zero, porque andar com a vírgula é meio que isso, cortar o zero. Então aqui seria 20, ok? O 5 aqui, né? Vamos pensar nesse 5. Né? Ele vem da onde? Do 50. Então repara, eu tinha 50, aí quando eu fui lá e calculei os 10% dele, ele era 50,0, ele virou 5,00, que é, de novo, 50. Né? Então, no final das contas, o que a gente faz? Só corta o zero, ok? Porque tem zero, né, para cortar. Mas por que eu coloquei o exemplo do 35? O que rolou? A gente tinha 35,0, calcular 10%, a vírgula deu um salto. Ele virou 3,5, ok? O 2, então vamos lá. O 2 era 2,0, né? A vírgula dá um salto e ele vira 0,2. De novo, tem que pôr o zero para a vírgula não ficar boiando. Ok? Exercício rápido. Quanto que é 10% de 420? 420. 42. Só isso. Tá? Então, vamos lá que a gente vai pegar umas outras partes para a gente poder ir combinando isso e calcular a porcentagem mentalmente. Vamos aqui, ó. 5%. 5% é a metade de 10%. Então, se você calculou a metade, ó, se você calculou 10%, é só você dividir por 2, que você tem os 5%. Vamos lá, rapidinho. Então, olha só. Quanto que é 10% de 200? 20. Ok? Fazer assim, ó. 20. Depois você divide por 2, você tem 10. Só isso. Né? Vamos fazer um rascunho aqui, ó. Então, 5%, eu vou fazer só isso, tá? De 200. Corta, 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 corta. 5 vezes 2, 10. Né? Então, sua missão vai ser conferir os outros. Então, vamos aqui, ó. Quanto que vai dar isso? 10% de 50, 5. Dividido por 2, 2,5. Só isso. 10% de 35, 3,5. Metade de 3,5. Agora vamos até aproveitar para dar uma brincada aqui com o cálculo mental. Calma lá. 3,5 aos 10%. Eu preciso da metade. Quanto que é a metade de 3? 1,5. Quanto que é a metade de meio? 0,25. Ok?
Então, quanto que dá essa conta? Eu vou colocar aqui na frente, tá? Então, isso vai dar 1,75. Esse é um pouquinho mais difícil, mas nada demais, tá? Então, vamos lá. 10% de 2, 0,2. Vamos fazer isso com mais espaço. 0,2. A metade de 0,2, 0,1. Beleza? Então tá aí. Fizemos esses cálculos mentais. Agora vamos para os outros que a gente vai usar. Eu vou apagar só esse daqui, porque a gente vai usar o de cá como referência, tá? Vamos calcular uns 1% aqui agora. E a gente vai calcular 1% dos mesmos valores. 200, 50, 35 e 2. Calcular 1% é só dividir por 100. Porque vai ficar 1 sobre 100 vezes 200 aqui nesse caso, certo? Corta, 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 corta. Então dá 2, que é uma parte de 200 partes. E eu te falei agora há pouco, eu tinha feito aqui um rascunho que eu apaguei, que quando a gente divide por 10, a vírgula dá um passo para a esquerda. Né? Então, dividir por 100 é dividir por 10 duas vezes. Né? Divide por 10, depois por 10. Isso é dividir por 100. Se você dividir por 10 de novo, você divide por 1000. E assim sucessivamente. Então, nesse caso, a gente simplesmente vai dar 2 passos para a esquerda com a vírgula. Ou você pode pensar nos 10% que você calculou, aí você calcula 10% dos 10%. Tá? Então tá, seguindo, vai ficar... Vamos pensar, a vírgula está aqui, ó. Eu vou até escrever, tá? Vou colocar assim, ó, 50,0, né? Ela vai pular uma vez, depois vai pular para cá. Então, isso vai virar vírgula 5. De novo, a gente não deixa a vírgula boiando, a gente põe isso daqui. Então, isso é 1% de 50. Vamos para o 0,35. Então, vai ficar 35,0. Pum, pum, 2 pulos, então isso fica vírgula 35. Aí tem gente que fica assim, mas e o zero? Tanto faz, tá? Inclusive, eu posso colocar infinitos zeros para cá, infinitos zeros para cá, que não vai fazer diferença, né? O número não se altera. Quem manda no número é a vírgula. Sempre falo, quem manda no número é a vírgula. Então tá. Então tá aqui, ó. Isso aqui seria os nossos 1%, ok? Vamos para o 2. Então, 2, de novo, a gente pode escrever 2,0. A gente pode colocar vários zeros, que nem eu disse. Pode colocar zero onde você quiser. Tá? Aí depois você vem e fala assim, olha, se eu quero calcular... Eu não posso colocar isso igual não, tá, gente? Tem que ser uma seta. Isso não é igual. Ah, não, aqui é igual. Tá, joia? Então, quando eu calcular 1%, a vírgula vai andar 1, 2. Então, vai vir parar aqui. Tá bom? Então vai ficar, vou apagar o excesso aqui, daqui para cá não precisa, mas vou deixar 0, que é para marcar, né? 0,2. Então isso aqui seria 1% de 2. Vamos seguir. Bom, vamos lá. Para finalizar, vamos fazer aqui o de 25%, que é uma porcentagem que eu acho muito útil. Tem a de 20 também, 20%, mas assim, 20% você calcula 10 e dobra. Mas é porque 20% é 1/5, tá? Então, esse é um número decimal que eu gosto, eu acho legal guardar. Então, vamos lá. Vamos calcular normal, igual a gente aprendeu usando a fração, que a gente vai chegar numa conclusão. Então, bora lá. 25% de 500 é 25 sobre 100 vezes 500, ok? Só que agora, ao invés de cortar os zeros, o que eu vou fazer? Eu vou simplificar em cima e embaixo, né? Eu vou simplificar o 25 com o 100. Então, dividir em cima e embaixo por 25, em cima fica 1 e embaixo fica 4, tudo bem? 25 dividido por 25, 1. 100 dividido por 25 é 4. Vezes o 500, né? Então, na verdade, a gente vai dividir o 500 por 4. Então, calcular 25% é dividir por 4. Guarda isso é muito importante, tá? Então, quanto que é 1/4 de 500? Metade, 250. Divide por 2 de novo, 125. Então, 25% de 500 é 1/4 de 500, que é 125. Agora, esse daqui a gente pode fazer direto, né? 800 dividido por 4, 200. Só isso. Nesse caso, eu peguei bem inteirinho, assim, bonitinho, porque é mais para passar a ideia de dividir por 4. Então, você sabendo dividir por 4, você sabe calcular 25% de qualquer quantidade. Então, bora lá. Agora a gente vai combinar isso tudo. Eu deixei esse espaço para a gente...